Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ebert. E na aula de hoje vamos falar um pouco sobre fatorial. Bem, o que eu gostaria que todos soubessem antes de dar início ao vídeo, de dar início à explicação da matéria, desejo que todos se lembrem que o símbolo de fatorial é o nosso famoso ponto de exclamação. É assim que vamos representá-lo através de símbolos. Bem, para que serve o fatorial então? O fatorial ele é usado para simplificar e indicar o produto de números naturais consecutivos. Bem, vamos estudar um pouco sobre a sua escrita. Como devemos escrever um fatorial? Bem, para escrever o fatorial de um número, vamos representá-lo dessa maneira. O que seria o fatorial de um número qualquer? Aqui no caso, estou dando nome a esse número de n. Bem, o fatorial nada mais é do que o produto dos antecessores desse número, desse próprio número n. Então, vamos sempre começar a escrever o fatorial pelo próprio número. Ou seja, vamos começar sempre por n. Então, temos n vezes. Quem é o antecessor do número n? N menos 1. Quem seria o antecessor do n menos 1? N menos 2. E assim, vou multiplicando, vou calculando os produtos até, em algum momento, chegar até o número 1. Vamos ver alguns exemplos? Vamos começar calculando o fatorial do número 4. Letra A, fatorial do número 4. Como eu disse anteriormente, começamos sempre pelo próprio número. Ou seja, vou calcular o produto de 4 por todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Então, tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Qual deve ser o resultado, então, de 4 fatorial? Vamos multiplicar? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, próprio 24. Vamos calcular mais um fatorial? Vamos calcular, por exemplo, o fatorial do número 5. Começamos pelo próprio número, ou seja, a partir do 5, multiplicando por todos os seus antecessores, até chegar no número 1. Vamos multiplicar? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. O valor do fatorial de 5 corresponde a 120. Observações importantes. Observações. Fatoriais que não devemos nos esquecer. É o fatorial de 0 e o fatorial de 1. Por convenção, pessoal, vamos acordar que o fatorial de 0 sempre valerá 1. Assim como o fatorial de 1 também valerá 1. Terá valor 1. Vamos ver como calcular algumas expressões envolvendo fatoriais? Vamos começar por este exercício. Exercício de número 1. Calcular o valor de. Calcular o valor das seguintes expressões. Letra A. 12 fatorial dividido por 8 fatorial.
O que devemos fazer aqui? Bem, como visto anteriormente na notação de fatorial, devemos abrir os fatoriais. No entanto, não é necessário que se faça o cálculo dos fatoriais de forma separada, de forma individual. Basta, aqui cabe uma dica, que é, vamos sempre abrir o maior fatorial até chegar no fatorial mais próximo. Lembrando que o mais próximo deve estar em posição inversa da fração. Ou seja, vamos primeiro identificar qual desses é o maior fatorial. O fatorial de 12 é maior do que o de 8. Então, vou começar a desenvolver o fatorial de 12. Então, será 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Aqui não há necessidade de se multiplicar até o número 1. Por quê? Porque eu posso parar no meio do caminho e indicar o fatorial de 12 como 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes o fatorial de 8. Não preciso desenvolver o fatorial por inteiro, porque neste caso tem o fatorial de 8 também no denominador. E, portanto, cabe aqui uma simplificação matemática. Posso simplificar o 8 fatorial, que está no numerador, com o 8 fatorial que está no denominador. E, portanto, calcular o fatorial de 12 dividido pelo fatorial de 8 é, na verdade, multiplicar esses quatro números consecutivos. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Com o auxílio de uma calculadora, você pode realizar esse produto e verificar que o resultado corresponde a 11.880. Vamos ver mais uma expressão? Letra B. 4 fatorial dividido por multiplicado por fatorial de 7, tudo dividido por fatorial de 9 vezes o fatorial de 3. Como vamos proceder para resolver esta expressão? Aqui cabe a mesma dica anterior. Vamos desenvolver os maiores fatoriais até chegar no mais próximo. Ou seja, veja que aqui temos pares de fatoriais, tanto no numerador quanto no denominador. E, portanto, posso desenvolver dois fatoriais. Lembrando que para haver a simplificação matemática, tem que ser um fatorial no numerador e um outro fatorial no denominador. Como podemos realizar essa conta? Vamos, por exemplo, abrir o fatorial de 4 até chegar no seu fatorial mais próximo, estando nesse denominador. Ou seja, posso escrever o fatorial de 4 como sendo 4 vezes o fatorial de 3. Por quê? Não vou até o número 1, porque aqui no denominador eu tenho o mesmo fatorial. Vamos agora abrir o fatorial de 9 até o seu correspondente para simplificar. Vejo que lá no numerador tem um fatorial de 7 e, portanto, posso desenvolver o fatorial de 9 até o número 7. Não há necessidade de continuar, porque tem o fatorial do mesmo número no numerador. E, portanto, aqui cabe simplificações. Posso simplificar o fatorial de 3 no numerador com o fatorial de 3 no denominador. Além disso, tem um outro fatorial que também pode ser simplificado. O fatorial de 7 posso simplificar com o fatorial de 7 no denominador. E o que resta na nossa expressão é, na verdade, 4 no numerador, dividido por 9 vezes 8, ou seja, 72.
Note que essa fração pode ser simplificada mais uma vez. A simplificação será por 4. E, portanto, o resultado será de 1, porque 4 dividido por 4 é 1. Vou escrever aqui a simplificação. E 72 dividido por 4 corresponde a 18. Vamos agora para o segundo exercício. Mais um tipo de exercício a respeito dos fatoriais. Neste exercício de número 2, vamos aprender a simplificar as expressões. Simplifique. Letra A. Tenho a expressão n mais 2 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Aqui, pessoal, vamos sempre desenvolver qualquer expressão envolvendo fatoriais com aquela dica de abrir o maior fatorial. Espero que você não encontre dificuldades em identificar quais desses fatoriais é o maior, visto que n sempre é um número natural. E apesar de representar uma incógnita, note que qualquer número natural adicionado de 2 unidades, com certeza será maior que um número natural diminuído uma unidade. Ou seja, em outras palavras, o nosso numerador é maior que o denominador. E, portanto, vou começar a desenvolver esse fatorial até chegar no seu correspondente, no denominador. Então, tenho n mais 2. Quem seria o anterior a n mais 2? N mais 1. Quem seria o anterior, ou seja, o antecessor de n mais 1? N. Ainda não posso parar aqui, porque ainda não encontrei o meu representante, o meu correspondente, no denominador da fração. Então, vamos escrever mais um antecessor do número n, agora do número n. Então, temos n menos 1. Aqui devo parar. Por quê? Porque tem um correspondente no denominador da minha fração. N menos 1 fatorial. Como temos o mesmo número na parte de cima da fração e na parte de baixo, aqui cabe uma simplificação matemática, visto que só temos produto no numerador. Então, vou simplificar o n menos 1 com o n menos 1 no denominador. E aqui, o que sobra na nossa expressão é, na verdade, o produto entre n mais 2, n mais 1 e o próprio n. Essa expressão por inteira corresponde à simplificação do nosso item da letra A. Vamos ver mais um exemplo? Letra B. Vamos simplificar esta expressão n menos 4 fatorial dividido ou sobre n menos 6 fatorial. Primeira coisa que devemos fazer é identificar quais dos termos da minha fração corresponde ao maior fatorial. Qual desses seria o maior fatorial? N menos 4 ou n menos 6? Com certeza será n menos 4, porque aqui temos um número natural subtraído 4 unidades.
enquanto que no denominador tem o mesmo número natural, no entanto, subtraído de 6 unidades. E, portanto, o nosso membro de cima da fração é o maior. Vamos começar a desenvolver esse fatorial. Lembrando que sempre diminuo 1. Então, e portanto, se comecei com n menos 4, diminuindo mais 1, próximo termo seria n menos 5. Diminuindo 1 do número n menos 5, teremos n menos 6. Aqui paro, pois no membro de baixo da minha fração tenho o mesmo termo, o mesmo número. N menos 6 fatorial. E aqui, como só temos produto, tanto no numerador quanto no denominador, podemos simplificar estes termos. E nossa expressão da letra B corresponde a esse produto de forma simplificada. N menos 4 vezes N menos 5. Aqui não há necessidade de calcular o produto, pessoal, porque a questão de número 2 só nos pede para simplificar as expressões. Não há necessidade de transformá-la numa expressão ainda maior. Finalmente, vamos ver um terceiro tipo de exercício com relação aos fatoriais. Nesta questão de número 3, devemos encontrar o valor de n, ou seja, resolva a equação abaixo. Devemos resolver e, portanto, encontrar o valor da incógnita. No nosso caso, a incógnita n. Então, tenho n menos 1 fatorial dividido por n menos 3 fatorial igual a 12. Vamos resolver exatamente como resolvemos as expressões que deveríamos simplificar. Vamos primeiro identificar quais dos fatoriais corresponde ao maior número. Veja que n menos 1 é o maior fatorial, pois diminuímos este número natural de uma unidade, enquanto que no denominador diminuímos esse mesmo número por 3 unidades. Ou seja, vou começar a desenvolver o fatorial a partir do numerador. E, portanto, teríamos n menos 1 vezes n menos 2, porque sempre vou diminuindo ainda mais um número. Posteriormente, teria n menos 3. Aqui paro, pois tem o mesmo fatorial no denominador da minha fração. Do outro lado da minha equação, tenho uma igualdade e no segundo membro tenho o número 12. Aqui cabe a nossa simplificação de n menos 3 com n menos 3. Vamos calcular este produto de n menos 1 por n menos 2 agora. Vocês costumam chamar esse produto de chuveirinho. Esta propriedade na matemática é conhecida como propriedade distributiva. Vamos calcular essa multiplicação então? Temos n vezes n ao quadrado. N vezes menos 2 corresponde a menos 2n. Menos 1 vezes n, menos 1n. E menos 1 vezes menos 2 corresponde a mais 2. Tenho a minha igualdade
e no segundo membro tem o valor 12. O que devemos fazer agora? Passar todo mundo do segundo membro, ou seja, depois da igualdade, para antes da igualdade. Então, fico com a seguinte equação: n ao quadrado menos 3n mais 2. Se do outro lado tínhamos mais 12, passando para o primeiro membro, teremos menos 12. E do lado de lá, fico com zero, visto que não me restou nenhum número, nada no segundo membro. Aqui posso juntar mais 2 com menos 2, menos 12, corresponde a menos 10. Veja que esta equação é uma equação do segundo grau. E aqui posso resolver através de Bhaskara. Você deve se lembrar que, para calcular o valor de delta, numa equação de segundo grau, devo fazer b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor de p na minha equação corresponde ao número que está multiplicando a minha variável n, ou seja, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a. O a corresponde ao número multiplicando n ao quadrado, a minha variável ao quadrado. Se não tenho esse valor de a, corresponde a 1. E c é o termo independente, ou seja, esse número sem variável, corresponde a menos 10. Vamos calcular o valor de delta. Então, ficamos com menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 10. Menos com menos vira mais. Então, temos 4 vezes 10, 40. E, portanto, temos que o valor de delta vale 49. Para encontrar as raízes dessa equação de segundo grau, devo realizar a seguinte conta. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Se tínhamos o valor de b como menos 3, ao substituir na fórmula, ficamos com mais 3, pois se na minha equação o valor de b se encontra negativo, na hora de encontrar as raízes, ele virá com o sinal positivo. Mais ou menos o valor da raiz de quadrada de delta. Se delta era 49, então temos que a raiz quadrada de delta corresponde a 7, dividido por 2 vezes o a. O nosso a tem valor 1. Vamos encontrar as raízes? Teremos duas raízes. Uma raiz adicionando o valor da raiz quadrada de delta, ou seja, 3 mais 7, 10, dividido por 2. Uma raiz corresponde ao valor 5. E a outra raiz quando eu subtraio a raiz quadrada de delta, ou seja, 3 menos 7. 3 menos 7 vale menos 4. Menos 4 dividido por 2 vale menos 2. E, portanto, temos duas raízes, temos duas soluções possíveis para o valor de n, para que esta equação seja satisfeita. No entanto, aqui, como a nossa questão corresponde a fatoriais e não existe fatoriais de números negativos, então iremos descartar uma raiz negativa. E, portanto, a resposta da nossa questão
só pode ser o valor 5. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.